gráfico em destaque nos mostra o crescimento econômico do PIB no período de 2013 a 2023. Nesse período, é importante darmos um destaque principalmente nos 3 anos que tivemos recessão, sendo eles 2015, 2016 e 2020. No ano de 2015 e 2016, a recessão foi causada principalmente por uma combinação de crise política, fim do ciclo de alta dos preços das commodities, políticas econômicas mal-sucedidas e ajustes fiscais severos. Já no ano de 2020, a recessão foi causada principalmente pela pandemia de Covid-19, onde as medidas de isolamento social e restrições impactaram de modo geral no funcionamento da economia. Bom, falando do desempenho anual dos setores econômicos, o gráfico apresenta o desempenho de três deles, sendo serviços, indústria e agropecuária no período de 11 anos. Em serviços, esse setor mostrou flutuações ao longo dos anos com resultados positivos na maioria deles, exceto por uma queda significativa em torno de 2020. Após essa queda, o setor voltou a crescer. Na indústria, assim como o setor de serviços, a indústria também apresentou variações com uma queda notável em 2020, seguida por uma recuperação acentuada nos anos subsequentes. Já na agropecuária, esse setor manteve-se mais estável, com resultados consistentemente positivos. A partir de 2021, observou-se também uma tendência de crescimento. Boa noite. Eu vou falar sobre a variação anual do IPCA. Como principais resultados, nós temos o aumento e a queda generalizada nos preços. Como principais causas, nós temos o aumento dos preços administrados nos anos de 2013 a 2016, os ajustes de tarifas nos anos de 2017 a 2019 e, a partir do ano de 2020, nós vemos a inflação sendo fortemente impactada pela pandemia do Covid-19. Como principais consequências, nós temos a instabilidade no consumo e no investimento e um maior endividamento das famílias. A Selic oscilou muito na década de 2013 a 2023. Tivemos uma grande queda de 2016 até 2020 e uma grande alta até 2023. Esse fator foi motivado por grandes causas, como a inflação elevada, crises políticas, a pandemia da Covid-19, guerra na Ucrânia e até mesmo flutuações no mercado global, principalmente de commodities, que moldaram as políticas monetárias, que oscilaram entre expansionista e contracionista no Brasil. Ao analisar a balança comercial no período de 2013 a 2023, nota-se uma tendência de aumento no superávit ano após ano. Como principais causas desse aumento, nós temos a redução das importações em crises, a alta nos preços das commodities e a forte demanda externa. Como principais consequências, nós temos o fortalecimento das reservas cambiais e o alívio no déficit em transações correntes, destacando o papel das commodities e acordos internacionais. Falando das variações da taxa de câmbio nominal, podemos ver que entre 2013 e 2016 houve um aumento acentuado, atingindo um pico em 2016, e após esse período de 2016, podemos ver que a taxa se estabilizou brevemente antes de iniciar uma nova alta a partir de 2020, devido a eventos econômicos globais e locais. De 2020 a 2023, a taxa de câmbio se manteve elevada, continuando assim a desvalorização do real. Motivos esses foram flutuações devido a fatores econômicos, políticos e sociais. Ao analisar o gráfico da PTF de 2013 a 2016, nota-se que a crise econômica e a baixa inovação reduziram a produtividade. Já de 2017 a 2019, observa-se pequenos avanços que vieram com melhorias na gestão e na tecnologia. Já durante a pandemia, com o trabalho remoto e a digitalização, os investimentos foram limitados, causando ali uma baixa competitividade internacional. Já em 2023, a PTF mostrou sinais de recuperação com avanços em tecnologia, educação e investimentos estratégicos. A produtividade do trabalho no Brasil na década de 2013 a 2023 foi marcada por quedas severas e grandes recuperações. Como principais fatores, podemos mencionar a pandemia da Covid-19, uma grande desaceleração global que ocorreu entre 2014 e 2015 e a inflação pós-pandemia. Os aumentos são principalmente devidos a políticas de estímulo econômico, com a recuperação de preços de commodities e reaberturas pós-pandemias. Guerras comerciais e incertezas políticas também influenciaram nesse percurso. A gente começa com taxas de desemprego bem baixas, beirando 7%, em 2013 e 2014, por conta dos estímulos fiscais. Só que em 2015, uma crise econômica elevou o desemprego para 11,7% em 2016. Já entre 2017 e 2019, houve uma pequena recuperação, só que as taxas ainda continuaram altas, entre 12,6% e 11,8%. Com a chegada da pandemia em 2020, o cenário aumentou de novo, atingindo 14% em 2021. No entanto, em 2022 e 2023, a gente teve uma
recuperação significativa com taxas caindo para 7,8%. Boa noite, eu vou falar sobre o salário mínimo e como os principais resultados nós temos que entre 2013 e 2024 o salário mínimo aumentou 108%, foi de R$ 678 para 1.412. Vale a pena ressaltar que o maior reajuste foi em 2016 e o menor em 2018. Como as causas, nós temos a inflação, a perda do poder de compra e aumento de custo de vida. As principais consequências da variação do salário mínimo é o aumento da qualidade de vida dos colaboradores, dos brasileiros, e elevação dos custos para os empresários. O gráfico a seguir demonstra a evolução do endividamento público do Brasil com relação ao PIB no período de 2013 a 2023. Nesse período, podemos perceber principalmente o aumento do endividamento público nos anos de 2015 e 2020. No ano de 2015, esse aumento foi influenciado pela recessão econômica, que impactou a economia, causando redução na arrecadação dos impostos. Já no ano de 2020, os gastos aumentaram motivados pela pandemia da Covid-19, onde o governo implementou medidas emergenciais, como, por exemplo, o auxílio emergencial e programas de proteção ao emprego, além também de um aumento nos gastos da saúde visando combater a pandemia. O gráfico apresentado compreende as despesas do governo brasileiro no período de 2013 a 2023. Ao longo desse período, podemos observar um aumento elevado, em especial durante os anos de 2014 e 2015, e também no período de 2020 em diante. O aumento dessas despesas no ano de 2014 e 2015 se deve principalmente às crises políticas e econômicas que o governo enfrentou, além da redução na arrecadação das receitas devido à queda no preço das commodities. Já no ano de 2020 em diante, o governo aumentou suas despesas a fim de mitigar os efeitos econômicos e sociais deixados pela pandemia da Covid-19.